Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e vamos direto ao assunto. E o tema que nós temos para tratar com vocês hoje é a respeito da proteção da infraestrutura crítica, especialmente a elétrica, diante da possibilidade de pulsos eletromagnéticos. Pulsos estes que muitos até duvidam que possam existir e que outros talvez nunca sequer ouviram falar. E que de fato existem, de fato podem ocorrer, nós vamos mostrar isso para vocês hoje. E, por outro lado, não devem ser temidos. Mas como assim, Jason? Como não devem ser temidos? Uma vez que eles, se de fato existem, podem nos deixar em blackout. Pessoal, há muitas pessoas que dizem que as informações que eu trago aqui são muito pessimistas. Eu não costumo trazer nada pessimista aqui e nem otimista, embora as palavras que eu direi agora, talvez alguns tratem como otimismo, por exemplo. O que eu trago aqui é a verdade. E a verdade é uma só. As coisas estão indo de mal para pior, sim, só que nós não devemos temer o que está vindo. Quando eu trago as informações aqui para vocês, é para que vocês a absorvam antecipadamente, para que possam racionalizar em cima delas e não sejam pegos de surpresa quando uma das eventualidades que nós trazemos acabar por ocorrer. Então, aqueles que, de forma antecipada, racionalizarem e absorverem o impacto previamente, muito possivelmente, eu creio que todos vocês sairão do lado de lá, ou seja, ao final disso tudo, de pé, olhando para os acontecimentos, olhando para trás e dizendo, realmente foi difícil, mas estamos aqui de pé, do outro lado dessas vicissitudes todas aí que abalaram a humanidade. Então, estejamos nós, pelo menos, preparados. Então, não é otimismo, é um fato. Aqueles que tiverem fé chegarão do lado de lá. Bom, o Sistema Nacional de Alerta Público, ele oferece um modelo para a defesa de outros sistemas e serviços vitais, diz essa matéria aqui, que está tratando do sistema de alerta norte-americano. Veja só, muitas pessoas acham que apenas esses países que estão envolvidos diretamente nesse conflito mundial podem ser vítimas de um artefato de pulso eletromagnético, mas isso não é verdade, e eu vou explicar por que também. Mas eles é que estão mais preparados para isso. Por quê? Porque primeiro há uma ameaça de que um país possa fazer isso contra os outros. Mas não é apenas através de artefatos que isso possa ocorrer, que pode ocorrer. Pelo contrário, eu acredito que nem será através de artefatos, ou que se acontecer, serão em casos isolados, em locais isolados. Eu penso que o grande problema disso vem daquilo que agora eles estão chamando de declinação magnética e que há muito tempo vem sido chamado de inversão magnética. Vamos lá. O relatório de mitigação de blindagem de pulso eletromagnético do DHS, isso é um órgão sério norte-americano, então isso não é uma bobagem, pessoal, não é uma teoria, é um fato. Existe a possibilidade de um pulso eletromagnético eliminar qualquer tipo de equipamento eletrônico, elétrico, inclusive as linhas de transmissão ficando inoperantes, Esse relatório, então, inclui informações da Agência Federal de Gerenciamento de Emergências e da Agência de Segurança Cibernética e Infraestrutura e feedback de representantes da indústria e do governo. Baseia-se nas melhores práticas usadas para proteger o Sistema Nacional de Alerta Público, que é basicamente a capacidade do presidente norte-americano se comunicar com o público norte-americano diante de alguma eventualidade de grande monta. Então, como é que eles fariam isso caso os eletrônicos do país não estivessem funcionando? Eles têm aí uma espécie de backup, digamos assim, O Programa Integrado de Alerta Público e Sistema de Alerta da FEMA inclui 77 estações de transmissão do setor privado que usam múltiplos abrigos protegidos por EMP conectados e são equipados com equipamentos de comunicação de backup e um gerador de energia. Pessoal, muitas pessoas podem se perguntar, mas calma aí. Por um lado, você vem e explica que há uma espécie de mitigação das forças dos povos, do povo mais pobre, que não faz parte da classe dominante, e por outro lado você vem e mostra que há um sistema de socorro a esse mesmo povo. O que acontece, pessoal? Eu quero mostrar aqui para vocês esse vídeo aqui. Guarulhos traz nova prova incontestável, a Rose vai te trair. Isso aqui é por causa da inteligência artificial, essa Rose aqui, eu usei a figura dela porque ela era aquela robô da Jetson,
O que ocorre é que eles sabem que vem isso. Então lá no canal Jason Rosa a gente falou de como está ocorrendo, né, no aeroporto de Guarulhos mudanças nas direções de suas pistas, porque o grau de inclinação rumo ao hemisfério norte está mudando. Então eles estão pintando as pistas, acompanhando essa inversão magnética que está acontecendo, por enquanto de maneira não tão acelerada, mas muito mais acelerada do que vinha acontecendo anteriormente. Tanto é que eles dizem, desde a fundação do aeroporto de Guarulhos, há 37 anos atrás, nunca foi necessário fazer a pintura disso, né, de mudar as cabeceiras, né, mudando o ângulo de orientação lá das pistas para os pilotos. Só que agora eles estão dizendo que, na mesma matéria, inclusive, essa inclinação é de 1 grau para 10 anos. Ora, se é de 1 grau para 10 anos, por que é que mudou apenas 1 grau na pintura, já que fazem 37 anos que não foi pintado? Então, ou uma informação ou outra parece não estar correta. E aí a gente tira a conclusão de que, na verdade, o que acontece é que essa inversão está se acelerando, e por isso é que agora eles tiveram de pintar. E eu acho interessante, marquei aqui para vocês, que eles estão chamando isso aqui de declinação magnética. Eu acho que até para não dar o braço a torcer para aqueles que na internet trouxeram essa informação muito antes, né? E não chamavam de declinação, e sim de inversão magnética. Mas tudo bem, não nos interessa aqui perder esse tempo precioso aqui explicando aquilo que já está explicado nesse vídeo. Apenas quero chamar a atenção de que as duas pistas, uma saiu de 95 graus para 96 e outra de 275 para 276, 1 grau para cada pista. Mas voltando então, Jason, por que é que eles têm todo esse sistema de preparação, alerta para o povo e tal, ao mesmo tempo em que você diz que os povos estão sendo obliterados? Olha, pessoal, o que eu enxergo, a minha conclusão disso tudo, pelo menos nesse quesito, é que a classe dominante, de fato, ela nem teria tanto interesse assim em obliterar os povos, mas por medo da reação da população diante daquilo que parece que está vindo, não por fontes artificiais, mas por fontes naturais, que é uma grande transformação no mundo em que nós estamos vivendo devido a forças que o ser humano não controla, eles estão com medo que essa grande massa de pessoas despreparada, que não tem recursos, que não terá como reagir, a não ser indo para cima daqueles que estavam melhor preparados, mais ou menos como numa alteração bizarra do conto da cigarra da formiga, em que a classe dominante é a formiga, que fez ali a sua preparação para os tempos vindouros, e está com medo de essa grande quantidade de cigarras, uma vez que for surpreendida pelo que está vindo, vá lhes retirar os recursos, deixando tanto a eles quanto o resto da população desprotegidos das consequências do que virá, né? Então eles estão criando uma espécie de desmonte programado, ou seja, um desmonte controlado. E aí, então, estão acelerando isso porque estão vendo que as coisas estão vindo de forma mais rápida do que eles próprios imaginavam. E penso eu, sinceramente, que eles próprios serão pegos com as calças na mão. Não dará tempo deles perpetrarem toda a agenda, e essa agenda será desmantelada, né? Pelo menos assim são as profecias, inclusive. Mas vamos voltar aqui às questões dos pulsos eletromagnéticos e como isso poderia afetar. Bom, os pulsos eletromagnéticos, sejam eles causados por um ataque intencional ou uma perturbação geomagnética de ocorrência natural devido ao clima especial severo, não tem nada a ver com clima especial severo, isso tem a ver com a alteração do geomagnetismo mesmo em relação a... É que tem coisas que a gente não pode falar aqui, fala na comunidade fechada, mas tem a ver com a alteração total do mundo em que nós estamos vivendo. Não tem nada a ver com essa palavra aqui que eles falam. Não tem nada a ver com isso. Eles sabem, mas eles têm que justificar isso para que as pessoas olhem essas alterações que estão acontecendo e pensem que isso é culpa do pum da vaca, do agricultor lá da Holanda, etc, etc. Bom, enfim, que essa perturbação geomagnética, seja ela
por um artefato humano ou por uma perturbação natural, podem interromper a infraestrutura crítica, como rede elétrica, equipamentos de comunicação, sistemas de água e esgoto e modos de transporte. Imagine você sem poder se transportar de um lado para o outro, porque o painel do seu automóvel, que é hoje eletrônico, você não tem mais um Fusca, você não tem mais um Fiat 147, hoje você tem um automóvel altamente tecnológico, por mais simples que seja, eletrônico. Queimando o eletrônico do seu automóvel, você não se transporta. Se você não tiver sistema de água e esgoto funcionando, em menos de uma semana a sua cidade estará infestada de lixo e ratos e a sua água não estará mais potável. E, aliás, a água nem sequer chega à sua casa, ao seu prédio, porque ela é impulsionada por bombas de extração de água e de tratamento, etc. Equipamentos de comunicação, nós não poderemos nos comunicar mais aqui pela internet. E a rede elétrica, então, desligando, a sua geladeira vai para o além túmulo, né? Não funciona mais e seus alimentos apodrecem, né? Tanto na sua casa quanto nos supermercados, nos frigoríficos, etc. E além disso, evidentemente, aqueles que estiverem morando em prédios muito altos terão a dificuldade até mesmo de retirar seus víveres, suas reservas de dentro do apartamento para levar para outro lugar, caso queiram se evadir. Então isso pode afetar milhões de pessoas em grandes partes do país. Por que eles estão falando do país? Porque eles estão tratando dos Estados Unidos, mas isso pode afetar o mundo inteiro, uma vez que muito mais possivelmente isso ocorra por causas naturais do que por conta de um artefato humano. Então eles dizem, é fundamental proteger-se contra os danos potenciais de um evento EMP, e do que ele pode causar. Então eles querem que as pessoas estejam preparadas para que, caso isso aconteça, eles não sejam aquelas formigas trancadas embaixo da terra com milhões de gafanhotos do lado de fora querendo entrar para buscar os víveres que apenas uma parte muito consciente da população, a parte ínfima, né, que é a classe dominante, acabou fazendo. Né? Então eles fizeram ali suas reservas e o resto, ignorante de tudo, não fez. E se soubessem do que está vindo, né, se fizessem essas reservas, aí sim o caos estaria completo, porque se só para se alimentar no dia a dia a inflação dos alimentos já está nesse patamar, imagine se o pessoal todo, né, começasse a fazer reservas. Então é isso, pessoal, a situação é mais ou menos essa, né? Embora isso pareça algo de uma perspectiva como se fosse algo negativo, um pensamento negativo, não é uma mera informação, é a verdade, é algo que pode acontecer. Vai acontecer? Não sei, né? Até imagino que sim. Vai acontecer já? Não sei, até imagino que não. Imagino que vai demorar algum tempo para que algo assim aconteça, mas fatalmente, na minha opinião, acontecerá. E também não é uma notícia de cunho positivo trazer palavras de fé e esperança, porque a fé, ao final das contas, é que fará as pessoas atravessarem tudo isso e chegarem lá do outro lado. Beleza, pessoal? Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.